Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: o John Textor vai conseguir aumentar a vergonha do Botafogo no Brasileiro 2023. É o tema do vídeo agora. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de você deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. Se você quiser, puder vir membro do canal do VSR, só clicar no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Você faz a sua assinatura, tem acesso a mais conteúdo, e se você trabalha com jornalismo esportivo e quer fazer uma mentoria individualizada comigo sobre o assunto, tem também aqui na descrição do vídeo lá o link para você pegar as informações sobre essa mentoria, um trabalho individualizado comigo, tá? Só eu e você. Vamos lá, estou gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 6 de dezembro, dia da definição do Campeonato Brasileiro, né? A última rodada e tudo. Já falamos muito do cenário do campeão, Palmeiras. Já falamos nos vídeos anteriores do cenário do rebaixamento. E aí eu achei que eu não só fosse falar do brasileiro de novo quando já tivesse tudo fechado para a gente fazer um balanço. Tem vídeo para a gente fazer de seleção do campeonato, craque do campeonato, essas coisas. Mas ontem, na terça-feira, o André Rizek, jornalista lá das Organizações Globo, trouxe a informação de que o John Textor, dono da SAF que comanda o futebol do Botafogo, vai entrar na justiça e na justiça comum para reclamar o que, segundo o John Textor, foi uma corrupção, né? Porque o John Textor usou essa palavra, né? Chamou a CBF de corrupta, inclusive está sendo processado pela CBF. Não na parte esportiva, mas na parte civil. E aí o André Rizek trouxe essa informação que o John Textor vai às últimas consequências, e as últimas consequências inclui ir à justiça comum, tá? Vamos lá, antes da gente entrar no mérito da situação, só falar assim: ir à justiça comum, um clube de futebol ou alguém do futebol ir à justiça comum, é possível. Muita gente diz que é impossível, que a FIFA não permite. Não é verdade, é possível. Mas antes de você entrar na justiça comum, você tem que esgotar todas as possibilidades na justiça desportiva, e isso inclui a Corte Arbitral do Esporte, lá em Lausanne, na Suíça. Então, depois que você fizer todos os trâmites na justiça esportiva, no TJD ou no STJD, no caso do Brasil, no pleno do STJD, depois no recurso do STJD, você tem que ir ao CAIS, né, como a gente chama, a Corte Arbitral do Esporte, lá na Suíça, e depois de definida a questão pela Corte Arbitral do Esporte, aí, se você quiser entrar na Justiça Comum, você pode. Então, esse é o trâmite. Entrar na Justiça Comum, antes disso tudo desse rito ser seguido, gera punições. Gera punições para o clube. O Botafogo pode ser rebaixado, o Botafogo pode ser impedido de disputar competições internacionais. E se houver uma definição da Justiça Comum se metendo na parte esportiva, o Brasil como um todo, a CBF pode ser punida, o Brasil pode ficar fora de Copa América, clubes brasileiros podem ficar fora de competições sul-americanas e por aí vai. Estavam até dizendo, se o Textor fizer isso, o Fluminense corre risco de não disputar o Mundial. Não é isso, tá, gente? Isso aí precisa de um processo, precisa de um... Não. Até falaram quando estava tendo essa possibilidade de intervenção na CBF, o Fluminense não vai disputar o Mundial. Não acho que tenha tempo hábil para isso acontecer. Na sequência do processo, pode ser que os clubes brasileiros, a própria seleção brasileira, as seleções brasileiras, que pode envolver feminina, pode envolver base, tudo isso, podem ser punidos. Então, só lembrando, do ponto de vista jurídico, essa decisão do John Textor é uma decisão que precisa ser muito bem pensada e precisa ser muito calcada em parâmetros jurídicos, porque fazer isso de orelhada pode gerar impunições. Repito, não é possível entrar na justiça comum para resolver nada esportivo antes que a decisão lá no CAIS, na Suíça, seja proferida. E, ao que eu sei, o Botafogo ainda nem entrou não sei nem se já foi julgado esse mesmo mérito no STJD, então, enfim, esse é o ponto.
Vamos para o mérito do que diz ou do que alega o John Textor. O John Textor contratou, e já contratou lá na França, para os jogos do Lyon, que também é um clube da carteira de clubes do John Textor, uma empresa chamada Good Game, que é uma empresa que é especializada em fazer auditorias em competições esportivas para detectar traços ou indícios ou confirmações de manipulação. Ou seja um árbitro que esteja entrando em campo já definido para prejudicar ou favorecer um dos lados, seja um jogador que já entra em campo para cometer um pênalti por causa de jogo e tudo mais. Então essa empresa chamada Good Game, ela é uma empresa especializada nisso. O Textor contratou lá no Lyon e contratou para os jogos do Botafogo também. E aí, no decorrer do campeonato, o Textor foi recebendo relatórios dessa empresa Good Game e que, segundo esses relatórios, o Botafogo deveria ter 21 pontos a mais, ou em algum momento do campeonato, o Botafogo deveria ter 21 pontos a mais do que o Palmeiras, por conta de decisões equivocadas de arbitragem. Isso é o que diz o relatório que está em mãos do Textor, que o Textor, inclusive, quer usar tanto para quando ele for chamado para se prestar explicações no STJD ou no processo que a CBF move contra o Textor na Justiça Civil. Ele quer levar esse relatório. Vamos lá. O André Rizek disse que ele e a equipe lá do Sport TV tiveram acesso ao relatório e que o relatório, isso é que é o mais importante, tá? Atenção que a gente vai falar aqui. O relatório da própria Good Game, o relatório da empresa que o Textor contratou, ele diz, segundo o critério da Good Game, alguns jogos do Botafogo tiveram erros de arbitragem. Perfeito? Tiveram decisões de arbitragem erradas. Mas o próprio relatório diz, nenhum desses erros caiu aqui no relatório do Good Game como uma coisa armada, como uma coisa manipulada, como um árbitro que se vendeu. Então, o próprio relatório da Good Game, que é o que sustenta ou o que sustentaria a tentativa do John Textor de entrar na Justiça Comum para reverter o resultado do Campeonato Brasileiro, esse é um ponto. A informação do André Rizek é que o Textor está entrando na Justiça Comum para ter efeitos práticos na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se efeitos práticos para dar o Botafogo como campeão, não sei se é esse o pleito que ele quer, ou se ele quer apenas que o Botafogo pode ser ressarcido na parte econômica de supostos prejuízos que o Botafogo tenha ao não ser campeão. Perfeito? Mas vamos voltar ao relatório. Segundo o próprio relatório da Good Game, ele diz, houve erros. Ponto. Tivemos na análise, no critério da Good Game, erros de arbitragem. Mas lá, lembrando, a Good Game é uma empresa para detectar manipulação de resultado, venda de resultado, jogador que se vendeu, que jogou de fora, foi subornado, árbitro que foi subornado, jogador que está envolvido com esquema de aposta. Isso é o foco da Good Game. No relatório ela diz, nenhum dos jogos analisados nos trouxe indício de manipulação de resultado, de má-fé, de suborno, nada. Então, assim, se alguém entra na justiça querendo refazer jogos do campeonato ou refazer resultados, com base em um relatório que diz que nenhum dos resultados é manipulado ilegalmente, a demanda por si só já nasce morta, né? Já nasce morta. Por quê? Porque o erro de arbitragem, ele faz parte do futebol. Quando ele diz lá numa das regras do futebol que a decisão do árbitro é soberana, ali está dizendo que inclusive quando é errado.
Então, o Textor, ele poderia, se ele tivesse provas, dizer, ó, eu vou entrar na justiça porque eu tenho provas que esses erros foram fruto de árbitro vendido, árbitro desonesto, árbitro mau caráter. Se ele tivesse essa prova, vá lá. Você pode até, já tivemos, né? Até com indícios de manipulação de resultado, tivemos jogos refeitos em 2005. Mas não é isso que diz o relatório. O relatório diz, no nosso critério, houve erros, mas esses erros não são manipulação de resultado. Então, só para contar, já começa morta a demanda do senhor João Textor. Vamos avançar. Já falei sobre isso no vídeo aqui. No vídeo que eu falo que o Botafogo sentiu a responsabilidade de ser campeão, toquei nesse ponto e vou repetir. Muitos dos erros que estão no relatório da Good Game não são erros. Não são erros. A expulsão do Adrielson não é erro. A expulsão do Adrielson é correta. O jogador do Palmeiras estava indo na direção do gol, tinha domínio de bola, estava perto do gol e não tinha defensor do Botafogo chegando. A falta do Adrielson, repito, o Adrielson não foi expulso porque a falta é violenta. O Adrielson foi expulso porque era uma chance clara e manifesta de gol. Essa decisão que o John Textor chamou a CBF de corrupta por causa dessa decisão, essa decisão apontada no relatório da Good Game como errada, ela é correta. O gol anulado do Diego Costa dentro da Arena MRV, que o Botafogo fez um escândalo, a decisão é correta. Aquele gol é impedido. Aquele gol não pode ser validado. É o mesmo chamado APP. O jogador do Galo chuta para frente, ela bate no Diego Costa, que estava impedido no nascedouro da jogada, a bola bate nele, sobe, ele faz o gol impedido. Qual a dúvida? Isso está no relatório da Good Game. Então, para mim, com todo respeito, o relatório do Good Game, para mim, não vale rigorosamente nada. Porque o relatório torna decisões corretas de arbitragem em erros. Como também o gol contra do Marlon Freitas do Botafogo e Flamengo. O gol é corretamente marcado. A regra do impedimento diz isso. Jogador em posição de impedimento e o zagueiro, o defensor, age antes desse jogador impactar, ou tocando na bola, ou tocando no defensor, o gol é para ser validado. Então, assim, lances que a Good Game trata como erro são acertos. Então, assim, com todo respeito à Good Game, não conheço a fundo o trabalho da Good Game, mas eu não respeito mais o relatório da Good Game, porque esses 3 lances, que são os lances mais agudos, ela trata como erro e nos 3 houve acerto. Nos 3 houve acerto. Então, assim, com todo respeito ao trabalho dos companheiros lá da Good Game, mas vocês estão errados. E o próprio Rizek fala isso, que quando as pessoas no Sport TV tiveram acesso ao relatório, esses lances que foram apontados como erros, todos no Sport TV consideram como acerto. Ou, pelo menos, os responsáveis por analisar esses lances de arbitragem consideram como acerto. Então, assim, a demanda fica ainda mais frágil por esses 2 pontos. O primeiro, o próprio relatório da Good Game diz que não há manipulação de arbitragem, não há, isso está no relatório, e o relatório da Good Game trata acertos de arbitragem como erros. Aí fica muito difícil. E para pontuar, eu não sei se está, eu não vi, então não sei, mas o Botafogo não fez escândalo de um erro de arbitragem claro e latente contra si, que foi o gol do Cuiabá. O gol do Isidro Pita é um gol 100% irregular. Quando o PR dá um bico para frente, a bola bate na mão do Isidro Pita e tem imagem que caracteriza isso. Fizemos um vídeo aqui no canal sobre isso. E o Botafogo, eu não sei se não estava, mas pelo menos o Botafogo não repercute esse lance. Esse lance é indubitável. Foi um erro de arbitragem contra o Botafogo. E o Botafogo não fala. Então, assim, com todo o carinho que o John Textor merece, acho que está fazendo um trabalho fantástico de recuperação do Botafogo, da instituição, mas o que ele está fazendo é jocoso. O que ele está fazendo é aumentar a vergonha que o Botafogo fez no campeonato.
E eu acho que foi vergonhoso o que o Botafogo fez no campeonato. A forma como o Botafogo derreteu e a forma como o Botafogo se sentiu despreparado para ser campeão, como eu falei no vídeo, tornou uma vergonha. Mas acho que os torcedores, todo mundo do Botafogo já tinha assimilado a pancada, já tinha assimilado a vergonha. E agora o John Textor quer aumentar a vergonha, ameaçando ir à justiça comum, seja para que porque ele quer, não sei direito, mas seja se ele quer que o Botafogo seja reconhecido como campeão, se ele quer que os jogos sejam refeitos, se ele quer que o Botafogo seja recompensado financeiramente por não ter sido campeão, independentemente da demanda que ele tenha, o John Textor está envergonhando ainda mais a campanha do Botafogo. Então, assim, eu não sei se o torcedor do Botafogo, que de fato não merecia o desfecho no campo, mas isso faz parte do futebol, mas definitivamente o torcedor do Botafogo não merece essa vergonha que o John Textor está querendo fazer. Não sei se vai, não sei se diante da repercussão, se ele vai continuar, mas o André Rizek é um cara de uma total credibilidade. Então, assim, é vergonhoso. Como eu disse na thumb do vídeo, fica mais feio ainda. Para que isso? Para quê? Desnecessário. Desnecessário. E olha que durante boa parte da derrocada do Botafogo, o quesito arbitragem ajudou a dispersar o Botafogo. Tem a entrevista histórica do ponto de vista de negativo do Tietê no intervalo do Botafogo, do Vasco e Botafogo em São Januário, que o Botafogo fazia uma partida patética e o Tietê foi para o intervalo da entrevista e aí ele foi lembrar da expulsão do Adrielson, do gol do Bruno Henrique. E o Botafogo não jogando nada, rigorosamente nada. E ele na entrevista indo falar de... Então, assim, isso estava dentro do Botafogo. Isso é parte do problema. Isso é parte do problema. Essa suposta manipulação, essa suposta perseguição, isso foi parte da derrocada do Botafogo. E principalmente transformando acertos de arbitragem em erros. Nossa arbitragem já é bem ruim, para a gente ainda transformar acertos em erros. Aí vira um surubandê, né? Enfim, o Textor está querendo aumentar a vergonha do Botafogo e isso era completamente desnecessário. O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho da notificação, copia o link do vídeo, espalha os seus grupos do WhatsApp, Telegram. Resto do ritual, você já sabe. Se você quiser se inscrever, virar membro, fazer sua assinatura do canal VSR, clique no Seja Membro aqui embaixo, aqui em cima. E se você trabalha com jornalismo esportivo, quer fazer uma mentoria individualizada comigo, só clicar aqui embaixo no link que está aqui da mentoria e a nossa equipe vai te dar informações, beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!